Santo Antônio é celebrado hoje aqui como uma solenidade, concedendo aos que participam na Igreja Franciscana da Santa Missa e cumprem as obrigações, a indulgência plenária, que é confissão, comunhão e rezar Pai Nosso pelo Pai. Essas obrigações não precisam ser feitas especificamente hoje, mas podem ser feitas nos próximos 8 dias. Celebrar este santo para nós é uma alegria imensa, porque Santo Antônio foi, na ordem franciscana, o primeiro teólogo pregador. Sabemos que Francisco, ele não queria que os irmãos tivessem acesso aos doutos, formações acadêmicas, a formaturas e tudo mais. E foi Antônio que convenceu Francisco de que se os frades se também preparassem por meio dos estudos teológicos, a ordem franciscana ajudaria muito mais a Igreja ao longo do tempo e pelo mundo. E de fato isso aconteceu. A partir de Antônio, muitos outros santos e frades franciscanos se tornaram teólogos. Santo Antônio teve sua primeira formação na Sagrada Escritura. Inicialmente ele não era franciscano, ele era cônego agostiniano, e em uma das suas missões ele teve acesso aos restos mortais no sepulcro de 5 mártires franciscanos. Começou então a despertar nele uma vontade de ser franciscano. E em uma das suas viagens de pregação, ele se viajava muito de navio. No mar foi tomado por uma tempestade e o navio o direcionou à África, primeiramente, e depois ele foi para a Itália. Na Itália, ele ficou sabendo de Assis, de São Francisco, e lá estava acontecendo o capítulo de Pentecostes, ou mais conhecido como o capítulo das esteiras. Os frades do mundo inteiro estavam lá. E Antônio foi conhecer os frades. Chegando lá, os relatos dos sermões de Santo Antônio nos dizem que ele ficou encantado com toda aquela vida. Ele viu Francisco de Assis naquele dia, mas nos parece que naquela ocasião Francisco não o viu. Depois de um tempo, eles tiveram a oportunidade de se encontrar novamente, porque Antônio ficava procurando os franciscanos. E aí ele pediu a São Francisco que concedesse a ele a graça de receber o hábito franciscano, deixando então de ser um cônego agostiniano e se tornando um frade franciscano conventual. Ele usou um hábito como esse nosso que nós usamos, o hábito cinza, do capa grande. No Brasil ficou conhecido mais o Santo Antônio da cor marrom, porque foram os menores que chegaram primeiro no Brasil, e evangelizando o Brasil na origem, eles colocaram na imagem do santo hábito, os observantes colocaram o hábito marrom. Por isso que geralmente vemos as imagens de Santo Antônio e São Francisco no Brasil na cor marrom. Porém, na Basílica, por exemplo, de Pádua, onde está a língua de Santo Antônio, a arcada dentária de Santo Antônio, nós vemos que ele, até nas pinturas que existem na igreja e o hábito que está lá, ele usou a cor cinza. Os conventuais até tentaram chegar no Brasil primeiro, mas foram expulsos do Brasil. E aí começaram os jesuítas, depois os menores. Então não se admirem se vocês de repente verem o São Francisco cinza, um Santo Antônio cinza, porque agora com o advento da facilidade de se
trazer as imagens da Itália, o acesso a informações na internet, nós vamos mais claramente identificando as origens, né? E essa imagem que eu trouxe aqui é uma imagem de gesso, porém eu a trouxe, a imagem do convento, eu a trouxe pela curiosidade do hábito. O hábito de Antônio nessa imagem é o hábito conventual. Se não me engano, essa imagem foi pintada pelo Frei lá no Rio. E ali nós temos o hábito dele na cor branca e suja do barro, para exemplificar o apreço de Antônio pelos pobres, mas o destaque se dá a formato do hábito. De maneira bem breve, os capuchinhos, nós temos no Brasil os conventuais, os observantes e os capuchinhos. Nós aqui na paróquia somos os conventuais. Os observantes são aqueles que têm aquela parte do caparão menorzinho, que assim, o nosso é maior, parte do ar, e os capuchinhos não têm caparão, tem só o capu, né? Essa divisão da ordem aconteceu depois da morte de São Francisco, e não vou adentrar nesse mistério, que é um mistério muito grande, mas inicialmente todos eram conventuais, chamados de frades da comunidade ou frades da conventualidade. Com o passar dos anos, após a morte de Francisco, saiu desse grupo um grupo de frades que diziam que eles precisavam regular a observância mais firme da regra. Aí surgiram os frades menores da regular observância, conhecido como os frades menores ou como frades observantes. O nome deles é frades menores da regular observância. E bem depois do ano de 1500, houve a fundação dos capuchinhos. Mas são os 3 franciscanos, vivem a regra franciscana. O que muda são questões de cumprimento de estatutos, questões institucionais. A Basílica de São Francisco de Assis, em Assis, está sob o cuidado dos conventuais, e o convento de Pádua, em Pádua, está também a Basílica de Pádua, sob o cuidado dos conventuais, nos levando a esse dado histórico muito curioso da origem de todas as coisas. Falando de Santo Antônio, alguns pontos. Santo Antônio, ele é conhecido pelo santo milagreiro, muitos milagres. Por quê? Primeiramente porque ele conhecia muito a palavra de Deus, então ele tinha a autoridade da pregação, e a palavra de Deus, quando anunciada, ela acompanha os sinais. Então a palavra de Deus diz: se pisarem cobras, se beberem seu veneno, não ficarás, não morrerás. Então Santo Antônio, grande conhecedor da palavra, ele tinha autoridade da pregação e muitos milagres, né? Santo Antônio também, por conhecer muito a igreja, ele combatia as heresias. Ele enfrentava os hereges. Se ele escutasse alguém falando heresia, ele ia lá e dizia verdades para aquele herege. Aí a igreja deu a ele o título de martelo dos hereges. Santo Antônio tem a língua dele conhecida como língua bendita de Santo Antônio. Está intacta a língua de Santo Antônio lá em Pádua, porque ele, pela sua língua, a língua bendita de Santo Antônio, que sempre louvastes a Deus e convidastes os outros a louvá-lo. Então ele se utilizou da língua para pregar, para louvar e para combater os hereges. O milagre do pão de Santo Antônio aconteceu quando, em certa ocasião, é muito comum nos conventos franciscanos, conventos, casas formativas ou conventos não ligados à paróquia, as obras de caridade, que é o trabalho específico do convento. E aí, em um dos dias, muitos pobres foram pedir pão no convento, e ele saiu recolhendo todos os pães do convento, mas não eram suficientes para alimentar todos os pobres. E naquele momento,
ele que era sacerdote, ele abençoou os pães e houve a multiplicação dos pães. A tradição nos ensina que sempre que comemos o pão de Santo Antônio, nós levamos para nossa casa a bênção de Deus, os alimentos e a bênção da fartura. Muito comum também é se ter esse pão dentro dos vasilhames de alimento. Hoje pouco temos feito isso, que temos deixado tudo dentro do saco. Mas, se vocês se recordarem, nas nossas casas, tínhamos vasilhames de farinha, vasilhame de arroz, vasilhame de açúcar, era assim. E dentro desses vasilhames se colocava o pão. Dizia-se até que não podia comer o pão, tinha que colocar dentro do vasilhame. É uma tradição que precisa ser recordada, precisa ser revivida por nós. Como aqui tem bênção no pão de Santo Antônio toda terça, você pode levar uma terça o pão, colocar dentro do seu vasilhame, na sua farinha, na sua açúcar. Se hoje você quer comer o pão, pode comer. Mas toda terça tem a bênção do pão de Santo Antônio. E um desses dias você pode levar o pão e colocar. Não vai colocar toda terça o pão lá dentro. Geralmente, de ano em ano, se renova aquele pão de Santo Antônio. É comum também as pessoas doarem o pão. Nesse dia, as pessoas doam o pão para a igreja e para os pobres. Hoje, eu imagino que chegou a doação do pão, não chegou? Então é um gesto comum. Um milagre também atribuído a Santo Antônio, o milagre do Santo Casamenteiro, que não há muita referência no sentido único. Santo Antônio é só o Santo Casamenteiro. O que houve foi que na história houveram casais, houveram homens, mulheres, que pediram a Santo Antônio a graça do matrimônio e alcançaram essa graça. E, por esse motivo, atribuíram também a ele a graça do casamento. É um santo casamenteiro? Digamos que sim, mas não especificamente e somente o santo casamenteiro. Houveram muitos outros milagres atribuídos a ele. Então, nós que somos católicos não podemos limitar, a vida de Santo Antônio ao casamento. Essa sim, a ele pelo seu casamento, mas essa também outras coisas. Irmã Dulce, por exemplo, era uma grande devota de Santo Antônio, e ela pedia para ele pelos pobres, pelos necessitados, pelas dificuldades da vida. Então Santo Antônio, ele para nós é muito mais. Uma coisa que não se pode de jeito nenhum, que beira a heresia e é capaz de Santo Antônio voltar no céu e te pegar, é essa história de virar o santo de costa, virar o santo de cabeça para baixo, colocar o Santo Antônio dentro da água e só tira para dar uma marinha. E isso não pode fazer, isso é um paganismo, uma heresia. Não é um gesto cristão. Não, isso não se pode fazer. Pode acender sua vela ao santo e pedir para que ele possa interceder pela sua vida. O que nós queremos pedir a Santo Antônio hoje é que ele interceda por todos nós. Como eu disse no início da missa, é um dia de rezarmos por todos os franciscanos, porque ele foi esse que nos deu o primeiro passo para pregar. Por exemplo, vocês não veriam Frei Oslan, Frei Alex, Frei Paulo, Frei Bernardo, Frei Romo pregando assim o Evangelho se não tivesse acontecido na história Antônio. Nós seríamos irmãos não da pregação, seríamos irmãos apenas dos trabalhos sociais. Essa questão dos franciscanos se tornarem depois grandes teólogos, devemos à pregação primeira de Santo Antônio. E os franciscanos, não porque sou franciscano não, mas a escola teológica franciscana, digo, os doutores franciscanos, aqueles que tiveram formações como São Boaventura, dos Escotos, e tantos outros santos, como o próprio Santo Antônio, eles deram grandes contribuições para a igreja. Por exemplo, o dogma da Imaculada foi graças ao santo franciscano. Quem foi o santo?
frade franciscano, né? Uma outra coisa que nós também temos graças a um frade franciscano é Santo Antônio, tão conhecido, né? E tão forte na sua pregação. E várias outras. Tivemos papas franciscanos, tivemos, se não me engano, 2 conventuais e outros capuchinhos e menores. Tivemos papa já franciscano. O Papa Francisco, ele tem o nome de Francisco, mas ele não é franciscano, ele é jesuíta, mas na história já tivemos papas franciscanos, né? E só pudemos ser papa graças a isso, ao estudo teológico. Então, eu quero nesse dia rezar pelos meus confrades, Frei Uslano, Frei Rômulo, Frei Bernardo, Frei Paulo, e eu, para que Deus sempre nos dê a graça de estar em nossos lábios e em nossos corações, para que com toda a dignidade possamos anunciar o Santo Evangelho. Quero rezar por essa comunidade, para que nunca falte o pão da palavra, mas também o alimento na casa de cada um de vocês, que seja sempre lugar de bênção. Quero, por fim, dar a bênção de Santo Antônio, do pão de Santo Antônio. Convido todos a ficarem de pé e vamos rezar o responsório de Santo Antônio. Se milagres tu procuras, pede-os logo a Santo Antônio. Fogem dele as desventuras, o erro, os males e o demônio. Torna manso e iroso mar, da prisão quebrar as correntes. Bens perdidos faz achar e dá saúde aos doentes. Em qualquer necessidade, presta auxílio soberano, de sua alta caridade, fale a voz dos paruanos, torna manso e iroso mar, perdidos faz achar e dá saúde aos doentes. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Iroso mar, da prisão quebrar as correntes, bens perdidos faz achar e dá saúde aos doentes. A nossa força está no nome do Senhor. Rogai por nós, Santo Antônio. Senhor Deus, nós os bendizemos pelas vossas maravilhas operadas em Santo Antônio, vosso confessor e doutor, e vos pedimos que sua intercessão alegre a vossa Igreja, para que ela viva em paz e unidade, caminhando incólume até as alegrias eternas. Eis a luz e a cruz do Senhor. Afastem de vós todos os inimigos da vossa salvação, porque venceu o leão da tribo de Judá, descendente de Davi, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Rogai por nós, Santo Antônio. Oremos. Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, abençoai estes pães e esta água benta, pela intercessão de Santo Antônio, que por sua pregação e exemplo distribuiu o pão da vossa palavra aos vossos fiéis. Este pão recordem aos que comerem ou distribuírem com devoção o pão que vosso Filho multiplicou no deserto para a multidão faminta. O pão eucarístico que nos dais todos os dias no mistério da Eucaristia. E fazei que este pão nos lembre o compromisso para com todos os nossos irmãos necessitados de alimento corporal e espiritual. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. No final da missa, vocês poderão então recolher o pão. Se não der para todo mundo, vocês dividem o pão